Em pesquisa do Ibope divulgada hoje, o governo da presidenta Dilma Rousseff foi considerado ótimo ou bom por 39% dos brasileiros entrevistados. Houve um crescimento de 1 ponto percentual em relação à pesquisa anterior, de outubro. Cresceu também, e mais uma vez, a aprovação à maneira como a presidenta governa. O índice, que foi de 53% no mês passado, chegou agora a 55% nessa pesquisa atual. Um temporal que começou ontem à noite e invadiu a madrugada provocou muitos estragos na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. O centro da cidade ficou ilhado e a enxurrada arrastou carros. Redes de água foram rompidas e moradores tiveram as casas alagadas. Segundo a Defesa Civil, choveu em pouco tempo o esperado para o mês inteiro. Apesar dos estragos, ninguém se feriu com gravidade. Hoje se comemorou pela primeira vez o Dia do Barroco Mineiro. O auge desse estilo se manifestou nas cidades do Ciclo do Ouro. A expressão artística chama a atenção pela exuberância. A religiosidade, a devoção à igreja e ao sagrado, a concretização da fé banhada de arte, estilo e ouro. Esses são alguns traços do barroco. A partir deste ano, em Minas Gerais, 18 de novembro se torna o Dia do Barroco Mineiro. A data busca valorizar o patrimônio mundial do estilo, que é encontrado em diversas cidades do estado. O que nós chamamos de barroco é um conjunto de vários momentos artísticos, que acontecem entre o século XVII e o século XVIII, mas em geral a gente consegue frisar algumas características principais, especialmente no barroco luso-brasileiro, Portugal e Brasil. Uma riqueza excessiva de ornamentos, a presença de um douramento marcante, a presença de uma pintura apoteótica de grandes proporções, a presença de uma arquitetura exuberante, uma arquitetura de grandes dimensões também. Foi no período chamado Rococó do Barroco Mineiro em que surgiram grandes nomes, como Aleijadinho e Mestre Ataíde. Uma obra-prima do estilo é esse santuário, a Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto. Aqui no interior dela, toda a arquitetura que vai desde os púlpitos até o altar foi entalhada por Aleijadinho. Já a pintura ficou nas mãos do Mestre Ataíde. A seleção brasileira disputa amanhã no Canadá a última partida do ano. O jogo vai ser contra o Chile. E o técnico Luiz Felipe Scolari aproveita os amistosos para observar o desempenho dos atletas. No sábado, o Brasil goleou Honduras por 5-0. Bernard abriu o placar após receber um passe perfeito de Paulinho. William também marcou presença e fez o 4º gol da seleção. Os jogadores procuram aproveitar as oportunidades que Filipão ainda oferece antes da definição de quem disputará a Copa do Mundo. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou com o Corinthians fora de casa e segue lá embaixo na zona de rebaixamento. Já o Fluminense derrotou o São Paulo no Maracanã. O São Paulo saiu na frente com gol de Wellington. Jean empatou para o Fluminense. E no finalzinho da partida, Gol virou o jogo. Final, Fluminense 2, São Paulo 1. Em Uberlândia, empate entre o campeão antecipado, Cruzeiro, e a Ponte Preta, vice-lanterna da tabela. A Ponte saiu na frente. O Cruzeiro reagiu e virou o jogo com Souza e Vinícius. Leonardo fez o segundo dele e empatou para a Ponte. Placar final, 2-2. O Grêmio recebeu o Flamengo. A equipe gaúcha venceu por 2-1. O uruguaio Max Rodrigues fez os 2 gols do Grêmio, que é o vice-líder da tabela. E João Paulo reduziu para o Flamengo. Final, Grêmio 2, Flamengo 1. No estádio Serra Dourada, a vitória do Goiás sobre o Inter. A equipe gaúcha saiu na frente. O Goiás virou para 3-1 e garantiu a presença no G4. No Canindé, Bruno Henrique colocou a Portuguesa na frente do Atlético Mineiro. Henrique aproveitou a falha e definiu o jogo. Final, Portuguesa 2, Atlético Mineiro 0. Em Salvador, o Vitória derrotou o Santos também por 2-0. Dinei fez no primeiro tempo e Max Biancucci ampliou na fase final. Na Arena Pernambuco, Fernandão cabeceou e fez o gol da vitória do Bahia sobre o Náutico por 1-0. No G4, o Cruzeiro, campeão antecipado, está com 75 pontos, seguido pelo Grêmio, Goiás e Atlético Paranaense.
Na zona de rebaixamento estão Coritiba, Vasco, Ponte Preta e Náutico, já rebaixado por antecipação com 17 pontos. O Santa Cruz vai disputar a final da Série C com o Sampaio Corrêa. O time pernambucano conquistou a vaga depois de derrotar o Luverdense por 2-1 na partida de volta da semifinal. O Santa Cruz podia até perder por um gol de diferença, mas entrou em campo com a vontade e conseguiu marcar logo aos 9 minutos com Renatinho. Luverdense reagiu e Samuel de cabeça empatou o placar. No início do segundo tempo, pênalti para o Santa Cruz. André Dias cobrou e colocou o Santa na frente outra vez. Placar final, Santa Cruz 2, Luverdense 1. A equipe pernambucana enfrentará o Sampaio Corrêa do Maranhão em 2 partidas para decidir o Campeonato Brasileiro da Série C em 2013. Esta é a Semana da Consciência Negra e o Repórter Brasil apresenta a partir de hoje a série Herança Quilombola. Mais de 2.400 comunidades do país são reconhecidas como quilombos, áreas onde vivem os descendentes dos negros escravizados. A vida dos quilombolas é uma história de resistência e de sobrevivência. Ser quilombola somos nós descendentes de africanos que viemos da África, né? De muitos países da África. Eles vieram de várias regiões, pertenciam a diferentes aldeias da África. Foram trazidos à força ao Brasil colônia para trabalhar. A travessia em navio levava meses. As condições eram extremamente precárias. Alguns historiadores acreditam que 2/3 dos negros africanos morriam antes de aportar aqui. E é antes mesmo da viagem ter início que começa a história de resistência desse povo. Eu creio que falar das lutas negras é falar disso, é falar dos enfrentamentos, dos embates nas costas, do outro lado do Atlântico, na travessia, do lado de cá do Atlântico. Eu costumo pensar a resistência de uma forma muito ampla. Muitos poderiam dizer que o banzo é uma ação, é um gesto, seria um gesto covarde. Eu não acho. O banzo, por exemplo, é a evidência de que as pessoas recusam-se a viver na condição daquele modo, né? Elas se recusam a viver de modo que seus corpos sejam mercadorias. Lutas e fuga. Resistir sempre foi a palavra de ordem. Os refúgios começaram a se formar logo depois que os primeiros navios negreiros chegaram. Nasciam, assim, os quilombos. Eles ficavam em áreas estratégicas, florestas, vales, áreas bem afastadas das fazendas. Para quem fugia, era importante não ficar sozinho. Em comunidade, era mais fácil sobreviver. As casas aqui nessa parte do sítio histórico Calunga são bastante afastadas. Uma estratégia dos negros escravizados que fugiam para cá. Com a distância, eles corriam em caso de qualquer ameaça e não eram capturados. E meu pai disse que ele era criança, ele lembra que quando os pessoal já saía avisando nas casas, né, para o povo correr pro mato, chegava, batia a mão no braço do outro assim, quiabo vem. Diz que aí todo mundo já estava correndo. Quiabo? É. Quiabo vem porque lá vem o povo de fora para pegar, né? Já saía correndo. Diz que um saía aqui, outro saía ali, para não fazer batida, para eles não pegar o caminho. Não deixar rastro. Não deixar rastro. Os descendentes dos africanos escravizados se reúnem em comunidades quilombolas e mantêm a história de quem veio antes muito viva. Em todo o país, são mais de 2.400 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Palmares. Elas estão espalhadas em 24 estados brasileiros. Apenas no Acre, em Roraima, no Distrito Federal, não há registro dessas comunidades. Mais de 200 processos de certificação estão abertos, esperando o parecer da Palmares. E outras 500 comunidades já foram identificadas pela Fundação, mas ainda não solicitaram a certidão de autodefinição. O primeiro passo para ser quilombola é reconhecer-se como tal.
Cabelo ruim, pé rachado. Então, pra mim tá bom. Se eu for da Calungaria, eu não posso orgulhar, né? Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver como os quilombolas se organizam e vivem em comunidade. Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite a todos. Outras notícias você vê amanhã na edição do meio-dia do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite.